Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje, com a Páscoa chegando, eu resolvi falar um pouquinho sobre como a gente pode ensinar aos nossos filhos a respeito da Páscoa, dependendo da idade deles. E talvez você está pensando assim, a Bíblia é a mesma para todas as idades, não é verdade? Então a gente tem que ler a história integral ali para todas as crianças de todas as idades. E eu discordo, eu discordo disso. Eu acho que idades diferentes pedem abordagens diferentes, especialmente quando a gente fala de morte, de ressurreição. Eu sou defensora, assim, de que a gente deve ler a Bíblia integralmente, né, para os nossos filhos, mas quando a gente está explicando uma história de uma forma mais detalhada, a gente pode sim usar abordagens diferentes, escolher bem as nossas palavras. E eu acredito que a cada ano os nossos filhos vão pegando mais detalhes. Eles vão, desde sempre, entendendo o cerne da história. Eles podem entender desde muito novinhos qual é a mensagem da Páscoa. Não é que eles vão entender só depois, não é isso. Mas os detalhes dessa história e algumas coisas mais complexas eles vão entendendo ao longo dos anos. Por isso que eu quis gravar esse episódio, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre como a gente vai explicando essa história de acordo com cada idade. Então a gente vai começar desde o comecinho, mas antes disso, eu queria dizer o que a gente não deve fazer com nenhuma idade, né? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso. E com nenhuma idade a gente deve presumir que eles já sabem da história, porque a gente já falou alguma vez, porque eles já ouviram na igreja, porque a gente já leu com eles tantas vezes. Então, às vezes a gente vai falando como se eles já tivessem ouvido. E sim, a gente como pais, mães, a gente sabe se eles já ouviram ou não. Mas é legal a gente ter um tom de novidade quando a gente conta. Então, essas conversas sobre essa história tem que sempre que a gente vai se aproximando dessa época, a gente quer ser mais intencional com o ensino dessa história, dessa narrativa específica, trate como se fosse a primeira vez que você está contando. Trate como se cada parte da história da Páscoa fosse informação nova. E não compartilhe mais do que o necessário para cada idade. E aí eu vou entrar em detalhes sobre que cada idade dá conta ali de receber. Começando lá dos menorzinhos, né? Crianças ali de 1 e 2 anos até uns 3 aninhos. A gente vai focar nos temas de vida, amor, ensinar a palavra ressurreição. Vai ser mó fofinho ver eles aprendendo a falar isso nessa idade. Então, a gente pode ler histórias relacionadas à Páscoa, devocionais relacionados à Páscoa, né? Todos apropriados para essa idade. Cantar músicas tipo Jesus me ama, Jesus está vivo, celebrando a vida de Jesus. Para muitas crianças dessa idade, talvez é a primeira vez que eles se encontram com a palavra morte, morrer. Talvez para os menorzinhos é a primeira vez. E essa ideia de morte nessa idade, ela é uma ideia muito abstrata. E como eles ainda são muito novos, para eles nem é tão impactante assim de pensar, morreu e vai voltar, ok. E quando a gente fala de sofrimento, a gente não consegue falar disso sem pensar no dodói. Para eles isso é muito associável, né, com um machucado, um dodói, uma ferida. Então, uma forma de resumir para eles essa história é dizer: olha, as pessoas machucaram Jesus e ele morreu. E os amigos de Jesus ficaram muito tristes quando ele morreu. Eles acharam que eles nunca mais iam ver Jesus. Mas, através do poder maravilhoso de Deus, Jesus voltou à vida.
Ai, que alegria, Jesus está vivo. Então, aí a gente consegue resumir de uma forma para eles bem pequenininhos, né? Jesus morreu, ficou machucado, todo mundo ficou triste, mas ele voltou a viver porque Deus é poderoso e ele está vivo até hoje. É uma forma bem resumidinha de contar e que cabe dentro da cabecinha dos menorzinhos. Sempre que falar que estamos felizes por Jesus estar vivo, a gente acrescenta: estamos felizes porque Jesus está vivo, por isso somos salvos, podemos fazer parte da grande família de Deus, somos todos unidos a Cristo para sempre, e vamos colocando isso nessa narrativa, ensinando eles aos poucos. Aí, à medida que eles forem crescendo, no ano seguinte, já com 4 aninhos, a gente vai contando um pouco mais, a gente vai falando um pouco mais sobre aquilo que foi acontecendo. E dentro da cabecinha deles, a morte acaba ficando um pouco mais permanente. Eles talvez já viram alguma coisa acontecer, alguém que eles conhecem morreu e eles lembram, ou algum animal, um peixinho que eles tinham que morreu, e eles começam a pensar: poxa vida, depois que morreu não volta mais. E aí a gente começa a mostrar como Jesus é especial, como o que aconteceu com Jesus só Deus poderia ter feito, que é um grande milagre voltar a viver depois da morte. A história da Páscoa é diferente, ela não é como qualquer outra. Jesus não ficou morto. E a gente pode daí começar a falar sobre isso, sobre essa divindade de Cristo de forma mais específica. Como Jesus era o Filho de Deus, ele era mais forte do que a morte. Então a gente vai clareando essa parte sobrenatural da história, trazendo a santidade de Cristo, que somente ele pôde voltar da morte, porque ele é Deus. E aí vem um detalhe a mais, poxa vida, olha que especial, Jesus voltou da morte porque ele é Deus. E a gente aí consegue trazer para eles ideias mais complexas a respeito de quem Jesus é e do que ele veio fazer. Aí a gente pode resumir de certa forma assim: Jesus é o Filho de Deus. Ele veio para a Terra para nos mostrar o amor de Deus. Algumas pessoas não gostavam dele. Eles machucaram Jesus e Jesus morreu. Mas ele era o Filho de Deus e ele é maior do que a morte, por isso ele não ficou morto. Ele voltou à vida. Ele criou um caminho para que nós também pudéssemos ser amigos para sempre. Por causa dele, teremos vida eterna. Que alegria! Jesus está vivo. Sempre terminar com a parte alegre. Jesus está vivo. E agora vamos pensar nas crianças um pouquinho maiores, já ali no finalzinho do infantil, né? Para aquelas que estão na escola, entrando no fundamental, até ali uns 9 anos. Vamos pensar por ali, nessa idade, né? Dos 6 aos 9 aninhos. Como que funciona para eles a percepção, a compreensão e a história da Páscoa. Quando a gente fala de morte com essas crianças, eles já têm o entendimento de que a morte é algo permanente, e além disso, eles já sabem o, o sentimento de tristeza e luto que isso causa. Isso não quer dizer que não há confusão na cabecinha deles ainda sobre por que e como a morte ocorre. Então aqui a gente vai continuar enfatizando que somente Jesus poderia morrer e voltar à vida, porque ele é Deus. Enfatizamos que essa é uma história real e que somente Deus podia realizar, e podemos já colocar um pouco desse sentimento, assim, de luto e tristeza dentro dessa história, trazendo a noção de que nós também somos responsáveis pela morte de Cristo por causa do nosso pecado. E quando a gente for falar com essas crianças, é importante a gente abrir para conversa. Precisamos deixar esse canal, sabe? Muito aberto, claro, com todas as idades, né? Mas aqui o diálogo já acontece de forma mais natural. Geralmente eles trazem muitas perguntas interessantíssimas. Então é importante a gente se abrir para isso. Então a gente pode contar coisas do tipo que Jesus é o Filho de Deus,
Ele veio para a Terra para mostrar o amor de Deus e nos resgatar dos nossos pecados. Quando nós pecamos, fazemos escolhas erradas e o pecado magoa a nossa relação com Deus e com os outros. E aí entrar na parte que a gente já falou para as outras idades, que algumas pessoas não gostavam de Jesus, que queriam matar Jesus, machucaram, zombaram dele, acrescentar que Jesus sofreu muito e ele era Deus, ele podia parar aquele sofrimento, mas ele escolheu ficar na cruz. Ele fez isso de forma voluntária. A gente vai acrescentando detalhes. E a boa notícia é que ele era maior que a morte, não ficou morto, voltou à vida e criou um caminho para que todos nós pudéssemos viver com Deus para todo sempre. Que alegria! Sempre terminar nesse tom. E aí, quando a gente chega ali nos pré-adolescentes, as crianças maiores que já estão quase chegando ali na adolescência, a gente sabe que eles já têm muito mais conhecimento, provavelmente já leem tudo isso na Bíblia por conta mesmo, no momento que eles têm. Então, eles já têm um entendimento maior de todas essas coisas e a gente precisa dar muito espaço para essa conversa, para que eles nos perguntem aquilo que está no coração deles. E a gente apresenta a história da Páscoa de forma completa, falando do sofrimento, falando do luto, falando também da alegria e dando bastante espaço para eles perguntarem para a gente. Agora, quanto detalhe de tudo isso a gente vai contar ou não, você tem que saber do seu pré-adolescente, o quanto ele dá conta, o quanto você acha que é saudável ali na conversa de vocês, mas eu recomendo que vocês já leiam ali no texto integral da Bíblia e abra para conversa, para eles perguntarem para você. Aliás, toda criança alfabetizada eu recomendo que comece já a ler e você, pai e mãe, conte com a ajuda do Espírito Santo para te ajudar a responder as perguntas que possam surgir, né? Mas vai cada ano lembrando que você tem mais um detalhe para contar. Não é um evento que a gente vai processar uma vez. Nós mesmos adultos, né? Nós temos a oportunidade de processar esse evento sempre, não é nem só na época da Páscoa, mas quantas vezes a gente lê sobre isso na Bíblia, ouve um novo sermão sobre esse assunto, ou até agora, né, na época da Páscoa, a gente se volta em mais detalhes para essa narrativa, a gente também é tocado de diferentes formas, para detalhes diferentes da história. E da mesma forma, os nossos filhos também, eles vão aos pouquinhos sendo atraídos para outros detalhes da história. Cada criança vai apresentar uma curiosidade diferente. E nós, pais, vamos conduzindo esse ensino. Não tenham medo de falar com os filhos de vocês sobre a história. E lembrem-se que esse é o Evangelho. A gente está contando para eles o Evangelho. E claro, gente, vocês sabem que eu tenho um recurso super legal para ajudar vocês e que funciona para todas essas idades que eu mencionei aqui, porque ele tem 14 devocionais que vão desde a criação do mundo até a morte e ressurreição de Cristo e conta essa história de uma forma apropriada para essas idades, todas essas idades, e que vai dependendo da condição dos pais, para vocês aproveitarem todo o texto desses devocionais ou partes do texto. Alguns pais vão ler em voz alta para os filhos, em outras famílias o filho mesmo pode ler. E vocês podem conduzir a família de vocês por 14 dias até a Páscoa, contando essa história. E algo muito especial, e aqui eu tô super, né, falando de algo que eu escrevi, e eu fico meio sem graça, né, que eu tô falando que é super especial, que é super lindo, né, parece que eu tô me achando aqui. Mas é porque ele foi feito com muito carinho mesmo. Eu já faço esse devocional há 3 anos, e cada ano a gente dá uma lapidada, uma melhorada. E realmente muito especial contar a narrativa desde a criação do mundo. Eu sou muito apaixonada por contar a história completa para as crianças, porque às vezes a gente está ali ensinando a Bíblia, fazendo devocionais com os filhos de uma forma mais fragmentada. E quando a gente consegue amarrar as histórias, contar de uma forma mais linear, é tão gostoso ver como os filhos mesmo
olham e falam: "Nossa, eu não sabia que isso era conectado com aquilo". Até esse ano, um dos meus filhos estava aqui, a gente estava terminando de montar esse devocional antes de eu lançar lá no site, eu pedi para eles testarem as atividades, eu sempre faço isso, eu imprimo e falo: testa a atividade, vê se dá certo. E um deles estava fazendo uma atividade sobre o nascimento de Jesus, e ele olhou assim para mim e falou assim: "Mãe, a gente não estava fazendo material de Páscoa? Por que que eu tô colorindo uma atividade de Natal?" E eu falei: "Ah, filho, Natal e Páscoa tem tudo a ver". Aí ele olhou: eu não lembrava disso". E olha só, né, a terceira vez que a gente faz devocional super conectado. E ele sabe que tem a ver, mas ele não lembrava que ponto da narrativa, como que era, porque ele ainda é pequenininho. Mas olha que especial, esse ano vamos fazer de novo e vamos conectar de novo essa história. E é muito gostoso a gente poder fazer isso com as nossas famílias. Eu recomendo que você dê uma olhada, conheça. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Dá uma olhadinha, se você tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem lá no @jebert ou no @mães pela graça, que vai ser um prazer te ajudar, te tirar sua dúvida, se você tiver alguma, e a gente vai caminhando juntos. E eu tenho uma novidade muito legal para contar para vocês, que a gente vai muito em breve lançar, na verdade, daqui a uma semana, dia 7 de abril, vamos lançar o podcast Toque Toque, que é para crianças. E o lançamento vai ser com esse devocional de Páscoa. E vão ser 14 dias seguidos de episódios para vocês usarem, complementando esse devocional aí. Então é muito legal vocês terem o material, estarem fazendo com as famílias de vocês em casa, e daí ouvirem os episódios, contando essas histórias com algumas coisinhas a mais. Então vai ser um tempo muito especial. Esse devocional, ele tem os 14 dias com as explicações de cada evento, e nesse ano a gente fez com emoções para cada dia, então vocês vão ter aquelas bandeirolas lindas para decorar a casa com uma emoção para cada dia, pensando já como a gente se insere nessa história. Eu achei super bacana fazer dessa forma, porque a gente vai se inserindo na história através dessas emoções. Então, por exemplo, na criação do mundo, a emoção é maravilhamento. E aí a gente começa a pensar em como a gente pode se maravilhar com a criação de Deus, olhando no rosto um dos outros em casa, e aí pensando na palavra maravilhamento, como a gente fica maravilhado com o poder de Deus, esse incentivo para sentir essa emoção que deve ter sido sentida lá no início também. E assim a gente vai seguindo. Existem emoções negativas, ao longo desses 14 dias, e é uma forma de tornar tudo isso mais memorável para os nossos filhos, para nós como mães, pais, para que a gente consiga de fato ensinar os nossos filhos a respeito da Páscoa, pregar o evangelho para eles e ter assim momentos maravilhosos em família também durante esse período. Nesse ano a gente também fez um grupo no WhatsApp para as famílias que quiserem entrar, para a gente trocar ideias durante os 14 dias. A partir do dia 7 de abril a gente já vai estar lá trocando figurinhas. Então vai ser muito especial. Temos os devocionais, as atividades extras, tem caça ao tesouro, tem as bandeirolas, tem o grupo do WhatsApp, tem o podcast. Então, assim, gente, não fica de fora. Você vai amar, é super acessível. Na verdade, é bem simbólico pelo tanto de coisa que eu entrego ali. Então, dá uma olhadinha, o link tá na descrição aqui desse episódio. E me chama se você tiver qualquer pergunta ou qualquer dificuldade ali, tá joia? E como sempre, gente, quero pedir para vocês que compartilhem esse episódio com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada por esse conteúdo. Ajudem o podcast a chegar a mais pessoas, chegar a mais lares. Se você puder deixar um review aqui, não sei onde que você está ouvindo, em que plataforma, mas algumas delas você pode sim escrever sobre o podcast, dar algumas estrelinhas. Isso ajuda muito o podcast a ter mais alcance e chegar em mais famílias. Isso vai ser uma bênção aqui para mim e eu vou te agradecer demais se você fizer isso. Dessa forma, queridas, nós todas cooperamos para o reino de Deus, para que ele
avance através de mães que vivem pela graça. É o que eu sempre digo aqui para vocês e eu acredito demais nisso. Então, se você pensa em como você gostaria de ajudar, tá aí uma forma bem prática de você fazer isso. E eu desejo para todas vocês uma semana muito abençoada.